Meu nome é Julião Gomes, esse é o canal Forjados pela Palavra. Eu queria convidar você a se inscrever no canal, assistir o vídeo até o final. Esse vídeo de hoje vai ser um pouco longo, ver o que vai dar, porque o último vídeo deu 18 minutos, né, que eu gravei. Aí hoje nós vamos falar sobre a parábola das 10 virgens, né, e eu vou abordar alguns conceitos e sobre a questão de que isso está acontecendo no dia de hoje, sobre a igreja, né? Então vamos adentrar sobre o assunto da parábola das 10 virgens. Não repare que eu vou estar lendo aqui, tá, irmãos? Então, o reino dos céus, será, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias, saíram a encontrar-se com o noivo. As 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As sensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram o óleo e as vasilhas, junto com suas candeias. E o noivo demorou a chegar. E todas ficaram com sono e adormeceram. Né? Então isso aqui fala da igreja, né? Que a igreja hoje no geral, ela está dormindo e está sem essa visão sobre a volta do nosso Senhor. Porque o nosso Senhor, irmãos, sobre tudo que está acontecendo no mundo hoje, ele está perto de faltar. Ele está muito próximo do que a gente imagina. Então, irmãos, quando o texto fala sobre o óleo é a presença do Espírito Santo na igreja. Então, como que a igreja consegue ter a presença do Espírito Santo? Tem muitas igrejas, irmãos, que estão sem o Espírito Santo, sem a presença do Espírito Santo, por ensinar dentro da igreja doutrinas de demônios. E eu vou explicar mais explicitamente isso aí. Então, o óleo representa a presença do Espírito Santo. Então, as virgens tolas, elas não levaram o Espírito Santo com elas. Elas se tornaram igrejas como as outras, mas não tinham a presença do Espírito Santo. Elas não levaram. Mas como a igreja vai ter a presença do Espírito Santo? A igreja tem que ser submissa à palavra de Deus e aos rudimentos da palavra de Deus. Tudo que envolve a obediência à palavra de Deus. Então a igreja, sem a presença do Espírito Santo, vira uma igreja religiosa, vira uma igreja falando que tem caminhos que tem que seguir, tipo assim, já vi igreja que você tem que seguir o caminho de um vencedor para você poder conseguir isso aqui. E não tem nada a ver. O que a gente tem que fazer para ser salvo é obedecer a Deus, né? O que a palavra nos ensina isso. A gente tem que fugir do diabo como José fugiu da esposa de Potifar. É um exemplo. A igreja tem que viver fugindo do pecado. Tem que viver em puro relacionamento com o Espírito de Deus. Vamos lá. Então, as noivas representam a igreja de hoje. Isso aqui, irmãos, é uma coisa grave e eu vou falar. Isso aqui que o Espírito Santo me falou é uma coisa grave, porque as igrejas prudentes são aquelas igrejas que guardam a palavra de Deus, que falam de pecado, que ensina sobre o pecado, que fala contra o pecado, que prega contra aquilo que a Bíblia desaprova. Né? Porque muitas coisas, as pessoas hoje têm medo de ser canceladas, muitos líderes cristãos, pastores, estão sendo desaprovados porque eles não falam o que a Bíblia quer que eles falem. Eles falam eles querem massagear o ego das pessoas. E Deus desaprova liderança assim. Se você é um líder, um pastor que fala que a igreja quer ouvir, você é desaprovado. Mas se você fala o que o Espírito Santo manda para você falar, aí você é aprovado. Beleza, vamos prosseguir aqui, não é, irmãos? Então, nós vamos representar a igreja, as 5 prudentes e as 5 insensatas. Né? Então, a igreja que é louca é por culpa da liderança, porque a liderança, irmãos, porque uma pessoa para ser pastor, a pessoa tem que ter o Espírito Santo, ela tem que ser guiada pelo Espírito, e a maioria, né? Das lideranças não são guiadas pelo Espírito. Não tem nada de Espírito na vida delas. E às vezes a igreja passa dificuldade, às vezes a igreja não cresce, a igreja acontece essas coisas aqui. Tem igreja que até cresce, mas também a liderança está desaprovada pelo Espírito Santo de Deus. Então isso acontece muito. Então, as noivas representam a igreja de hoje. E as noivas tolas abandonaram a presença do Espírito. O que acontece, irmãos? Eu já participei de igreja que não tinha fluido do Espírito. Fazia louvor, parecia que é um monte de batendo na latinha assim, e não saía som algum, não tinha Espírito. Às vezes o Espírito Santo ele vinha um pouquinho na igreja e depois saía. Por quê?
o ensinamento. O ensino da igreja tem que ser puro, tem que ser fiel à doutrina da palavra de Deus, tem que ser fiel à palavra, não a conceitos de homens e pensamentos em vãs filosofias. Tem que ser na palavra de Deus, tem que ser essa abertura. Então, as noivas a noiva que abandona, a noiva que a igreja, que o Espírito Santo sai do meio da igreja, é porque existem ensinos, doutrinas de demônios. Tipo de doutrina de demônio, irmão, eu vou falar para vocês, uma vez salvo, para sempre salvo. Um dia eu vou gravar um vídeo falando sobre as 3 maneiras de perder a salvação, que é tudo embasado na palavra. Aí eu vou gravar um vídeo sobre isso, falando sobre isso daí, as 3 formas de perder a salvação, beleza? Então, irmãos, as noivas vão abandonar a presença do Espírito Santo, é o que hoje nós estamos sendo. A igreja fiel, a igreja verdadeira hoje, ela está sendo cancelada, ela vai ser perseguida, vai chegar um momento que vai criar leis que você não vai poder falar que é pecado adulterar, você não vai poder falar que tem que perdoar, você não vai poder falar que as pessoas não podem se... E eu vou falar isso sobre um vídeo que eu vou gravar, eu creio que vai ser o próximo, vou falar sobre a situação da igreja brasileira. Eu vou falar tudo isso que o Espírito Santo tem falado para mim, tem passado para mim, eu vou trazer para vocês aqui no canal e vou falar, vou abordar, porque é coisa grave, que a igreja precisa acordar para o que está acontecendo, e as filosofias do mundo estão entrando na igreja, estão contaminando o ensino, e a igreja está saindo fora do que aquilo que Deus quer, né? Então vamos lá. Então as noivas todas abandonar a presença do Espírito. Tem tudo, de menos espírito. Exemplo, eu tive uma igreja assim que tinha barulho e o pessoal acha que mover do Espírito Santo é barulho. Não. Mover do Espírito Santo é presença, você sente a unção de Deus, a presença de Deus não é barulho. O pessoal acha que tem um barulho, as pessoas batem palmas assim, acham que é mover do Espírito. Irmãos, barulho não é mover do Espírito. Mover do Espírito é quando você sente a presença de Deus. Quando a sua vida começa a ser transformada. É isso que é um lugar que tem a presença de Deus. Quando tem a presença de Deus no lugar, a vida das pessoas são transformadas. As pessoas abandonam o pecado, abandonam os seus erros e se arrependem para viver novidade de vida com o Espírito Santo. Próximo texto. Então, vamos lá, irmãos. Então, a próxima parte é essa. Então, à meia-noite, ouve-se um grito e o noivo se aproxima. E saíram para encontrar, então, as virgens e acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dei-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Ou seja, por que elas não abandonar a presença do Espírito? Porque o que vai iluminar a noiva para seguir diante é a presença do Espírito na igreja. Não é outra coisa. E eu vou falar mais à frente aqui. E elas responderam: não, pois pode ser que não haja suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas a comprar o óleo, chegou o noivo. E as virgens estavam preparadas e entraram com ele para um banquete nupcial. E a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: em verdade, a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Então, irmãos, isso aqui está falando de uma coisa que está acontecendo nos dias de hoje. Nós estamos vendo igrejas que estão aceitando o pecado, que estão passando a mão na cabeça do pecado, que estão saindo totalmente fora do que Deus quer. Deus quer, irmãos, transformar a sua vida. Deus quer te dar força para você vencer o pecado, vencer seus erros, sem julgamento, sem nada assim. Eu falo para você, irmão, Deus, Ele quer que você se arrependa do homossexualismo, do adultério, da fornicação, da prostituição, da obra magia negra, do envolvimento com o culto de Deus. Quer que você se arrependa disso tudo. Mas para você se arrepender, tipo assim, quando você se batiza, você entrega sua vida a Jesus, você precisa se relacionar com o Espírito Santo. Porque se você não se relacionar com Deus, não conversar com Deus, não ler a palavra, você não vai ser semelhante a Jesus. E cristão é pequeno Cristo. Não adianta você falar que é cristão e você não se relaciona com Deus e você tem atitudes que não mostram que você é cristão, né? Então, pra gente, o objetivo do cristão é se parecer com Cristo.
E muitas dessas igrejas que estão ensinando coisas que estão fora do que Deus quer, né? Eu vou falar uma coisa que é grave na igreja de hoje. A igreja de hoje tem um problema que a liderança faz as coisas sem consultar o Espírito. Ali tem pastores que pegam e, em vez de consultar o Espírito, consultam suas esposas, né? A mulher hoje, irmãos, tem um forte poder de influência sobre a vida do homem. Então, um homem que é um pastor, um líder de uma igreja, ele não pode seguir a influência da mulher dele. Ele tem que seguir a influência do Espírito. Ele tem que seguir o que o Espírito diz para ele. Mas às vezes ele não tem relacionamento com o Espírito. Ou às vezes ele até tem, mas ele está com os ouvidos tampados e ele ouve mais a mulher dele. Irmão, você não pode ouvir homem. Você não pode ouvir essas pessoas. Então vamos prosseguir aqui para vocês entenderem. Então, próximo tópico. O óleo representa a presença do Espírito Santo. Aí as virgens tolas, elas não levaram consigo o óleo, a presença do Espírito, e deixaram o Espírito para trás. Então, irmão, nós temos que entender que presença do Espírito Santo não se compra, não se pode comprar com dinheiro. Presença do Espírito Santo, irmão, se compra com obediência, se compra com dedicação em ter um relacionamento com o Espírito. Porque, irmãos, a graça, ela nos mostra que tudo que nós precisamos ter que fazer é buscar a vida em um relacionamento com o Espírito Santo. Meu irmão, se você tem relacionamento com o Espírito Santo, quanto mais você se relacionar com o Espírito de Deus, mais você vai se parecer com Jesus. Mais você vai ser um pequeno Cristo. Mais você vai ser um cristão que é um pequeno Cristo. Então, irmãos, isso aqui é revelação. Deus está trazendo a revelação para a igreja e vocês têm que entender. Vocês precisam ter um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Você que é cristão, você que é evangélico, você que seja qualquer religião que você for, entenda isso. Você precisa se relacionar com o Espírito Santo. Porque quem que se relaciona com o Espírito Santo? Imagina, o cara é homossexual, ele começa a se relacionar com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai transformar ele segundo a imagem de Cristo. Mas isso não é o homem que faz, não é pastor que ora por você, não é eu que posso orar por você aqui no canal. Mas quem faz isso é o Espírito Santo, ou seja, é o próprio Deus que faz na sua vida. Se você se relaciona com Deus. Próximo. Então o Espírito Santo, ele permanece na igreja quando há obediência. E a obediência à palavra de Deus e aos fundamentos da palavra de Deus. Então, irmãos, há muitas coisas que eu vejo, ouvir igrejas falando, você tem que seguir o caminho de vencedor, você tem que seguir uma coisa assim para você ser salvo. Não existe. Você tem que ter obediência aos fundamentos da palavra de Deus. Essas igrejas, irmãos, que tem um líder massa, que escreve ali, que você só tem que ver pregação dele, que você só tem que ver coisa de gente que é ali de uma igreja, assim, parece que a pessoa coloca o cara de certas denominações como se fosse um Deus. Irmãos, ele não é Deus. Nós temos que citar a obediência à palavra de Deus e aos fundamentos da palavra de Deus. Então, irmãos, tem muita coisa que Deus, o Espírito Santo tem pensado no coração para passar para vocês. Eu vou trazer mais algumas coisas falando sobre libertação. Eu gravei um vídeo anteriormente de espíritos familiares. Eu vou falar sobre demônios territoriais. Vou falar sobre outras coisas encaixadas dentro da libertação que nós precisamos, que a igreja precisa entender e que a igreja não entende. Primeiro, irmãos, o homem que mais trabalhou com libertação foi Jesus. Jesus expulsava o demônio, curava o enfermo. E a igreja não faz. Jesus mandou a igreja ir, curar os enfermos e expulsar os demônios. A igreja não está fazendo. A igreja não se dedica a trabalho com libertação, porque é cética em acreditar que demônio age. E a nossa batalha é contra os principados e potestades. E vocês, a igreja, a maioria dos pastores não entende que a igreja, ela tem a palavra que liberta, a palavra que transforma, mas a maioria da igreja não entende o que Deus quer. E está fora da palavra. Se não a obediência à palavra de Deus e aos fundamentos da palavra de Deus, você, como pastor, você está reprovado. A igreja que você está, ela está errada. Tem que ter obediência aos fundamentos da palavra de Deus. O que a palavra de Deus quer? Obediência. O que Deus quer na graça? Que você busque um relacionamento com o Espírito Santo. A única coisa, meu amado, que você precisa ter na sua vida para você ser salvo é ter um relacionamento com o Espírito Santo.
Porque se você se relacionar com o Espírito, você vai se parecer com Jesus. Se você não se relacionar com o Espírito, você não vai se parecer com Jesus. Amém? Isso é tudo que eu tenho para falar, né? E que Deus abençoe a vida de vocês. Até o próximo vídeo. Eu vou estar trazendo aí no canal aí. Eu vou continuar falando sobre outros assuntos e sobre o tempo. Então, irmãos, para concluindo aqui, a palavra das Exílias fala sobre casamento. E eu sou um pré-tribulacionista. Eu acredito que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Eu vou trazer outros assuntos sobre respeito disso aqui, coisas que o Espírito Santo tem me mostrado. Então entendam, a palavra das Exílias representa a igreja de hoje, a igreja que nós estamos vendo hoje. Espero que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.